Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe para vocês um tema oriundo de um dos artigos que escrevi e que pretendo aí trabalhar em alguns vídeos posteriores, que é o artigo denominado Música, Estética e o Nada. Então, conforme o próprio título já explicita de algum modo, é um artigo voltado a essas questões, ou seja, relações entre música, estética e alguns fragmentos ali também relacionados sobre música e o nada, ou estética e a ideia de nada. E então, gostaria de começar com vocês o fragmento de número 1 mesmo, que é o que está aí na tela, e vou deixar na descrição do vídeo um link para o acesso ao vídeo, ao artigo, aliás, completo, tá? Para quem quiser ler já de antemão todos os fragmentos, aforismos, todas as ideias aí do artigo, pode então clicar no link que vai ter o acesso ao artigo completo. Vou deixar o link na descrição. Então vou fazer a leitura aqui e depois fazer uma breve digressão aí sobre alguns pontos. Então vou começar a leitura. A música, ao invés de trazer à tona uma verdade objetiva, parece, bem pelo contrário, intensificar o mistério, na medida em que traz uma profundidade aos objetos aos quais se alia, sejam eles palavras, símbolos, coisas, etc., que não pode ser abarcada em sua completude pela consciência. Mas antes, até mesmo a confunde e por isso nos leva à possibilidade infinita de interpretações. Por outro lado, exatamente tal profusão é aquilo que traz a riqueza imaginativa capaz de propiciar novas fontes de verdades objetivas. E assim parece que a música une os ciclos do consciente e do inconsciente, do mistério e da verdade, do profundo e do raso, do objetivo e do subjetivo, renovando sempre as fontes das próprias possibilidades perceptivas e imaginativas e demonstrando sua inesgotabilidade. Pois bem, então vamos aí por partes, tá? Então, eu começo então abordando a música, ao invés de trazer à tona uma verdade objetiva. Então essa é a primeira questão aí, ou seja, a relação entre música e verdade, no sentido mais lógico, racional, objetivo, Aí, quase no sentido científico, certo? Da ideia de verdade mesmo. Então, ao invés de trazer à tona uma verdade objetiva, então eu já começo negando isso. Então ela não traz em si uma verdade deste tipo, certo? Não é igual você não vai ouvir uma música instrumental, por exemplo, e vai poder dali deduzir um princípio de Euclides, por exemplo, para dar um exemplo aí, certo? E por que não? Porque não faz parte ali da própria existência dela, da estrutura dela, da essência dela, comunicar isso, certo? Você pode até colocar um princípio desse, ou uma verdade, do ponto de vista linguístico, ou melhor, que seja expressa pela língua, mas você vai ter que relacionar a música com poesia ou com prosa, certo? Para isso vir à tona. Então não é necessariamente a música por si que revelou, não são os parâmetros musicais que revelaram uma determinada verdade, mas sim a própria linguagem escrita ou falada, os próprios símbolos linguísticos, digamos assim, que não são musicais. Ok? Então, a música sozinha ela não faz isso. Então, essa é a primeira constatação. Parece bem pelo contrário, aí eu acrescento, intensificar o mistério. E o que eu quero dizer com isso? Claro, cada um pode interpretar isso de outras formas, eu mesmo poderia trazer aqui outras perspectivas dentro disso aí. Então, aqui eu não quero esgotar as possibilidades que eu próprio ali escrevi, mas apenas trabalhar algumas dessas possibilidades. Então, pelo contrário, a gente pode perceber que ela intensifica o mistério. Em qual sentido? No sentido de que muitas vezes ela torna, quando a gente pega uma palavra, por exemplo, que foi associada à música, uma palavra poesia, ela torna aquilo ali ainda mais misterioso do que se a gente pensa na palavra isoladamente ou dentro de uma frase. O que eu quero dizer com isso? Que a música ela associa à palavra, por exemplo, parâmetros que tornam aquela palavra ali mais profunda ainda, e nessa medida mais misteriosa, porque mais coisas vão poder ser associadas subjetivamente a ela, certo? Porque cada um vai ouvir aquela palavra
e vai associar aqueles parâmetros musicais postos àquela palavra, mas não segundo uma verdade objetiva, e sim de um modo muito mais subjetivo. Cada um vai interpretar aquilo ali de um determinado modo, certo? Ou seja, a música ela intensifica o mistério ao invés de revelar uma verdade. Então entende que aqui são coisas distintas e é interessante justamente para a gente, inclusive, comparar a música com outras coisas, né? Por exemplo, com a ciência. Né? Pretende muitas vezes revelar de um modo objetivo determinada verdade. Aí vem a música e justamente torna as coisas ainda mais misteriosas, digamos assim. Né? E aí eu completo, né, falando a razão disso, na medida em que traz uma profundidade aos objetos aos quais se alia. Certo? Do mesmo modo, uma cena. Quando a gente pega, por exemplo, uma cena de cinema ou de teatro, certo? Quando a gente coloca ali uma música em cima dela, e a maioria é assim, por exemplo, no cinema, né? Tem uma cena e aí a música ali junto da cena. A gente vê que aquela música ela traz uma profundidade à cena. E, inclusive, até mesmo parcialmente, em determinados casos, um mistério maior para aquela cena. Né? Do ponto de vista de que ela aumenta o número de possibilidades de interpretação daquilo ali. Né? De modo que, inclusive, muitas cenas ficam muito mais vazias, digamos assim, inclusive de possibilidades interpretativas, quando se tira a música. Certo? Tem filmes inteiros que sem a música, por exemplo, não seriam quase nada. Né? Quer dizer que a música tem um caráter dramático tão grande que aquilo ali sem música não faria muita graça. Né? Então, daí o poder da música, certo? Então, é bem interessante, né, quando a gente pensa por esse lado. E aí eu vou, né, tecendo isso aí. Depois, mais à frente, eu acrescento uma outra coisa. Ou seja, por outro lado, exatamente tal profusão é aquilo que traz a riqueza imaginativa capaz de propiciar novas fontes de verdades objetivas. Então aqui eu meio que inverto a questão e digo o seguinte: se por um lado realmente ela tem esta profusão e tal, e ela vai gerar tender a gerar estas imaginações ali em cima, né, intensificando o mistério e daí em diante. Por outro lado, é justamente isso que o quê? Que vai como que renovar as possibilidades de você encontrar as verdades objetivas. Certo? Na medida em que ela expande as coisas, ela também gera mais mistérios, como eu disse. Só que é o próprio mistério, muitas vezes, que faz a gente querer procurar. Né? Então, quer dizer, a gente procura razões para aquilo que a gente não tem razão. Então, se a música, em certa medida, ela traz o irracional, muitas vezes, para as coisas, e isso faz com que a gente tenha mais, digamos assim, necessidade, em certos aspectos, justamente de procurar mais razões. Né? A gente quer investigar mais coisas, né? Justamente por ter apreendido naquela coisa ali que talvez tenha algo ou exista algo que a gente não conhece. E aí eu continuo. E assim parece que a música une os ciclos do consciente e do inconsciente. Ou seja, por exemplo, nesse caso aí da palavra e da música, né? A palavra como um consciente e a música por trás como algo que está associando questões inconscientes àquilo ali. No sentido de que ela pode trazer à tona muito mais coisa do nosso inconsciente do que uma coisa que está muito dada ali, né, como uma palavra muito objetiva. Né? Então ela une, em certo aspecto, consciente e inconsciente, do mistério e da verdade. Né? Vale a mesma coisa, do profundo e do raso. Muitas vezes está uma cena, por exemplo, quando eu disse ali que é supérflua, assim, se a gente pensar bem, quando você põe a música, ela ganha uma certa profundidade. Então ela também une o profundo e o raso. E muitas vezes a gente começa a dar mais valor para uma coisa que é supérflua porque a gente viu a profundidade dela através da música. Isso é um fato bem interessante também, né? Do objetivo e do subjetivo, renovando sempre as fontes das próprias possibilidades perceptivas e imaginativas e demonstrando sua inesgotabilidade. Foi o que eu acabei de dizer ali anteriormente. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Um vídeo rápido aí, né, para fazer aí dar, né, um panorama geral aí deste fragmento, né, e tecer algumas digressões. Mas é um assunto muito longo, né? Poderia falar bastante dele aqui, mas a ideia é fazer um vídeo aí de até 10 minutos para você sobre este tema. Mas claro, aí, se alguém quiser sugerir alguma coisa, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou fazer alguma crítica também, é só deixar aí nos comentários. Então por hoje é isso, um grande abraço a todos e quem quiser ler aí mais uma vez o artigo completo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!